a Deus. Muito boa noite a todos. A graça do Senhor Jesus, a paz seja com todos. Aonde esse som desse megafone chega, a Bíblia vai dizer que bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Este livro é a Bíblia Sagrada, este livro é a palavra de Deus. Tudo quanto está escrito é para o nosso aviso, porquanto toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, tudo proveitosa para ensinar, para corrigir, a fim de que todos sejam aperfeiçoados diante de Deus, para toda boa obra. No livro de Osés, o profeta Osés, no capítulo 4, ouve a palavra do Senhor aos filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então prevalece o perjurar, e o matar, e o roubar, o mentir, o adulterar. Há homicídios sobre homicídios, e por isso esse povo se lamentará. Qualquer que morar nela se desfalecerá. Com as aves do campo, com os animais do campo, com os peixes do mar, estão tirados. Dando uma mensagem que Deus proferiu ao povo rebelde. Quantas vezes Israel foi rebelde com Deus? Israel representa os filhos de Deus. E quantas vezes as pessoas que dizem que tem Deus como Pai têm sido rebeldes contra Deus? Quantas pessoas que hoje enchem a boca para falar que Deus é seu Pai, mas são rebeldes contra Deus? Igual Israel. Israel pereceu por falta de conhecimento, foi destruída. Foi destruída ao ponto de se tornar um povo maldito por rejeitar as instruções de Deus. Um povo ignorante tem caminhado pela terra onde rejeitam o conhecimento da palavra, onde a palavra ela está até guardada no coração, mas rejeitam ela para não obedecer. O povo está perecendo, ouvindo, seguindo doutrinas de demônios, dissoluções, sendo enganados por falsos profetas, sendo conduzidos ao inferno por causa de sua ignorância. Por causa da ignorância, o povo está se dobrando diante de Baal, o povo está se dobrando diante de Mamon, o povo está se dobrando diante das imagens dos seus santos mortos, seus santos que não podem curar, que não podem salvar, porque a Bíblia diz, meu amado, que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos. Sabe por que não tem outro nome que você possa invocar para ser salvo? Porque só houve um que teve a capacidade de salvar. Esse é Jesus Cristo. Maomé não teve a capacidade de salvar a ninguém. Maria não teve a capacidade de salvar ninguém. Allan Kardec não teve a capacidade de salvar ninguém. Constantine não teve a capacidade de salvar ninguém, nem Mussolini, mas eles fundaram suas religiões, que dizem e prometem vida eterna, e prometem salvação, sendo que só Jesus pode salvar. Eles prometem o céu, mas porém não é o céu de glória, porque o céu de glória só Jesus pode nos levar. Nenhum fundador de religião tem esse poder. Nem seguidor de religião pode ser salvo. A Bíblia fala, meu amado, que pelo nome de Jesus aprova a Deus salvar o mundo, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. E não é qualquer mensagem, é a pregação verdadeira do Evangelho. Evangelho não é qualquer mensagem que se ouve por aí. Evangelho não é prosperidade. Evangelho não é terapia do amor. Evangelho não é romarias, não é procissões. Evangelho não é consulta aos mortos. Evangelho não é dobrar
o joelho diante da imagem de nenhuma senhora, de nenhuma imagem de escultura você deve dobrar o seu joelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho, meu amado, é as boas novas. Mas o Evangelho, ele também tem más notícias para os ímpios. A Bíblia vai falar que os ímpios, eles vão padecer um castigo eterno em todas as nações que se esquecem de Deus. Essas são as más novas. Todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Leia Salmo capítulo 9, vão ser lançados no inferno os que se esquecem de Deus. As gerações ímpias, os homens ímpios, os homens que têm se esquecido dos caminhos de Deus serão lançados no inferno. Essas são as más novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho são para os seguidores de Cristo. Jesus, ele dirá às suas ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuam o reino dos céus que é dado a vós por herança, que está preparado desde a consumação dos séculos. Essas são as boas novas. As ovelhas, não para bodes, verdadeiros adoradores, não interesseiros, não idólatras, não gananciosos, nem avarentos, nem injustos, nem bêbados, nem maldizentes, nem sodomitas, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É o que muitos têm sido, é o que muitos têm praticado, tem sido os caminhos de muitos, caminhos de impiedade, caminhos de imoralidade. Por isso a Bíblia fala: deixe o homem o seu mau caminho e torne-se para Deus. Deixe o homem o seu mau caminho, torne-se para Deus. Deixe o seu mau caminho, torne-se para Deus. Tornar para Deus é abandonar o seu mau caminho. Não tem como você seguir Jesus se você não abandonar o seu mau caminho. São dois caminhos. Como que você pensa em seguir Jesus? Olhando para onde? O socorro vem do alto, não vem da direita, não vem da esquerda, não vem de nenhum homem, não vem de nenhum recurso terreno. O socorro vem do alto. Por isso que a Bíblia fala que temos que olhar para o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. A Bíblia fala: todo aquele que crê, como diz a Escritura, será salvo. Esse é o problema. Muitos não estão crendo e nem querem crer como diz a Escritura. Por isso o povo está sendo destruído, porque faltou o conhecimento. O povo está sendo destruído porque escolheu o engano, porque rejeitou o conhecimento da Escritura Sagrada. O povo no tempo de Oséias ouvia as boas novas em relação a Deus. O povo naquele tempo ouvia a mensagem pregada pela boca dos profetas, a mensagem de Deus. Só que eles estavam perecendo por falta de conhecimento. Eles estavam sendo destruídos por falta de conhecimento. Os falsos profetas estão destruindo a salvação de muitas pessoas. Os falsos líderes religiosos estão pervertendo e destruindo os caminhos de muitos para que não sejam salvos. O principal, as pessoas estão se esquecendo. Não se esqueça do principal e do único requisito para a salvação. Aquele que não tiver, meu irmão, encontrado seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Se não tiver escrito o nome no livro da vida, não importa se é evangélico, não importa se é católico, não importa se creu em Deus ou não. Se o seu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi tudo em vão. Foi em vão beijar a testa da Aparecida, foi em vão tirar a poeira do José, foi em vão acender vela no pé da Maria, vai ser tudo em vão. As fogueiras santas, as campanhas, as horas de culto, se o teu nome não foi encontrado escrito no livro da vida, você vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E no lago de fogo e enxofre você vai desejar uma gota de água, não vai ser encontrado. No lago de fogo você vai desejar encontrar uma porta para escapar do tormento, mas esse tormento será eterno, você não vai escapar. Por isso a Bíblia fala para você se arrepender. Se você se arrepender, Deus é misericordioso e perdoar. A Bíblia fala que no seu
lembrará mais. Deus, Ele não fará mais menção do seu passado se você se arrepender. Você está disposto a se arrepender da sua vida de cachaça? Você está disposto a abrir mão da sua idolatria do futebol, adorar o único Deus? Você está disposto a abrir a mão do amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, para poder adorar o Deus verdadeiro e não a Mamon? Está disposto a trocar a Mamon por Jesus, a trocar o seu ídolo do futebol por Jesus, a trocar sua maconha, sua cachaça por Jesus? Muitos não estão dispostos, por isso também não estão preparados para se encontrar com Deus. Jesus falou: ou vocês adoram a Deus ou a Mamon. Aqui, aonde tiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Infelizmente, muitos, o seu tesouro está no dinheiro. Por isso a pregação de muitos hoje é só sobre prosperidade, sobre conquista. Existe um grande engano chamado fogueira santa, e que muitas pessoas estão caindo nesse engano, nessa fábula. A Bíblia fala que nos últimos dias, com palavras vãs sutilezas, fariam de vós negócio. Palavras mentirosas, fábulas, vãs sutilezas farão de vós negócio. Leia 2 Pedro capítulo 2. Estão fazendo de vós negócio. O único sacrifício que Deus aceita do homem é o coração quebrantado, contrito, a qual Deus não rejeita. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não rejeita o coração contrito. Mas Deus rejeita o coração avarento. Deus rejeita o coração soberbo. Deus rejeita o coração orgulhoso. Mas o coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Por isso, meu amado, para pensar. Se Deus não pediu ninguém para fazer sacrifício, então você está fazendo sacrifício para quem? Pois Jesus é Mamon. Jesus falou que não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Mas você está fazendo. Jesus falou que eu quero misericórdia e não sacrifício. Lá no primeiro livro de Samuel, a Bíblia fala: tem Deus tanto prazer nos sacrifícios como na obediência? Não, meu amado, Deus Ele quer obediência e não sacrifício. Ah, mas Abraão ofereceu seu Isaac, mas Deus não recebeu. Deus providenciou um sacrifício melhor. O sacrifício era um cordeiro. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer um sacrifício melhor. Foi feito na cruz do Calvário. Foi feito. O único sacrifício que Deus recebe e recebeu maior foi o que foi feito na cruz do Calvário. E o povo está sendo destruído hoje. O seu entendimento, por falta de conhecimento. Paulo fala, ou melhor, na segunda carta a Pedro, no capítulo 2, fala: assim como nos tempos antigos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, assim também haverá no tempo. E a Bíblia fala que com palavras vãs e vãs sutilezas farão de vós negócio, comércio. Você percebe esse negócio dá muito dinheiro, só que você é o único que não é beneficiado. Você só tem promessa, nada de resultado. O que o homem tem buscado é só para o seu prazer. Só que a Bíblia fala que se o homem busca e anseia somente por esta vida, é um dos mais miseráveis. Jesus não atraiu ninguém através de uma outra promessa que não seja o céu. Jesus não usou artimanha terrena nenhuma para seduzir o coração do homem para ele buscar Deus. Jesus não usou artimanhas, artefatos, não usou objetos, não usou nenhum tipo de instrumento para atrair as pessoas, nem promessas, nem barganha. Mas Jesus falou: arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado. Venha sobre vós o tempo do refrigério. Por isso eu venho nessa noite, em nome de Jesus Cristo somente, não em nome de nenhuma denominação, não represento nenhuma religião, represento aqui em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele tem pressa. A Bíblia fala, meu amado, que aquilo que está encoberto, permanece encoberto,
Mas a Bíblia fala que aquele que está de engano não prevalecerá, ou seja, não vai ficar encoberto até que a luz se manifeste. Pelo que a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus veio desmascarar, o diabo desmascarou a seita farisaica, os saduceus, homens godados por um entendimento maligno, defensores da tradição, de um dogma, religiosos, de homens, mas que não defenderam a verdadeira causa de Deus, sim, os seus interesses. Essa noite eu estou aqui para defender os interesses da palavra de Deus. A Bíblia fala que a mensagem do Evangelho é como semente. Essa semente é para levar você a produzir para Deus fruto, não para homens. Porque Paulo mesmo ele escreve dizendo: não se façam escravos dos homens, porque vocês foram comprados por um bom preço. Tudo que vocês têm que fazer para Deus e para o reino de Deus e não para os homens, a fim de que sejam vistos, sejam reconhecidos e sejam até mesmo premiados de alguma forma. O profeta Oséias conta no capítulo 4 acerca do povo, o povo de Israel que estava perecendo, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo dizendo ser o povo de Deus, mas estava perecendo. Na verdade, a terra está perecendo, todos estão perecendo por falta de conhecimento. Capítulo 4, versículo 12. O meu povo consulta a sua vara, a sua madeira, e ela lhe responde. E o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sabe o que significa isso, amado? As pessoas consultam, elas consultam em nome de Deus alguém, e o espírito de luxúria, o espírito de engano, o espírito maligno, o povo de Israel estava perecendo, consultava a madeira, a vara, e ela respondia. O espírito de luxúria tem enganado multidões, o espírito de engano tem enganado multidões de pessoas. Multidões de pessoas são levadas pela lábia de falsos profetas por não ler a Bíblia, por não examinar as Escrituras Sagradas, por não examinar o que Deus ordena em sua palavra. Estão perecendo, estão indo na lábia de Macedo, estão indo na lábia de R.R. Soares, Valdomiro Santiago, cães gulosos. Eles nunca se fartam. É dinheiro o negócio deles, não é o reino dos céus e nem a salvação de sua alma. Eles deixam isso muito bem claro. Mas o povo está cego, o povo está sendo enganado, porque taparam seus olhos para não enxergar a verdade. Seu entendimento foi cegado. Tiago capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios 4, versículo 4. Se Deus quiser que o cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho. Você que faz campanhas é incrédulo. Você que fica atrás de Deus por milagre, você é incrédulo. Você que fica atrás de Deus por interesse, com barganha, você é incrédulo. Incrédulo é aquele que não crê. E a Bíblia fala que nós não andamos por vista, mas pela fé. Os olhos da fé é você caminhar de acordo com a Bíblia. A partir do momento que o homem abandona a Bíblia, ele vai atrás de objetos ungidos. A partir do momento que o homem deixa a fé verdadeira que é a Bíblia, ele vai atrás de milagre e o diabo se engana. Como acontecia no tempo de Oséias. O povo consultava a vara, ela curava. O povo consultava um pedaço de pedra, ela curava. Assim não é diferente hoje. Imagem que chora, imagem que faz milagre, até falso profeta, blasfemando o nome de Deus, pregando um evangelho mentiroso, fazendo milagre. As pessoas blasfemam de Deus falando que é Deus que está fazendo milagre.
Só que Jesus, ele falou em Mateus 24, versículo 10, os falsos profetas fariam sinais e prodígios de mentira e possivelmente enganariam até os escolhidos. Em Mateus 24, versículo 10, eles fariam sinais, ou seja, milagres, prodígios, curas milagrosas, fariam as pessoas acreditar que é Deus. É por isso que o povo está sendo conduzido ao inferno. Goiânia ainda não conheceu a Deus. Goiânia ainda ouve falar de Deus. O povo ainda ouve falar de Deus, mas ainda não se deixou ser ensinado por Ele. Se deixou ser ensinado e instruído pelos seus mestres. Mas Jesus falou, ninguém vai ensinar um ao outro, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vos ensinará em todas as coisas. Ele mesmo vos fará lembrar de todas as coisas. Essa promessa de Jesus, no Evangelho de João, a qual ele mesmo disse que deixaria o outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, e que ele mesmo nos ensinaria, ele mesmo nos faria lembrar das coisas que ele tem falado. Oséias 4 diz, no versículo 2, na terra só prevalece o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e todos que habitarem nela se desfalecerão. Nós estamos aqui diante de um contexto que não muda nos dias de hoje. Diante de um contexto que Deus enviava os profetas a dizer para o povo. E Deus enviou Oséias para falar com Israel. Israel perecia diante de Deus, mesmo conhecendo a Deus. Mesmo falando que era Deus o seu pai. E mesmo falando que era adoradores de Deus. Mas Israel se corrompeu por dar ouvidos a espíritos enganadores. Você vê em Jeremias, Deus falando para Jeremias profetizar contra os pastores de Israel. E Deus fala para Jeremias, na verdade esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. O que é um pastor tão guloso? O negócio dele é dinheiro. O negócio dele é pregar para ver resultado no fim do mês, na conta bancária. Eles são cães gulosos. Lá em Apocalipse 22, versículo 15, está uma lista dizendo quem são os que vão ser lançados no inferno, e o que está no topo da lista são os cães, os falsos pastores. Eles pregam usando o nome de Deus, mas na verdade estão servindo Mamon. Esse é o Deus deles, com letra minúscula. Por isso que quando dizem traga as suas ofertas para Deus, toma cuidado. É um Deus com letra minúscula, é Mamon. A única oferta que Deus ele pede do homem é o corpo, alma e espírito. Ou seja, é você entregar aquilo que pertence a Ele de volta em sujeição. A Bíblia fala que Deus não aceita ser servido pelas mãos dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens. Que casa me construireis, sendo que eu fiz todas as coisas? Como que alguém pode tentar servir a Deus de uma maneira a qual Deus reprova? De tal maneira a qual Deus não aceita as obras feitas pela mão do homem. Porque Deus quer misericórdia. Cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia da parte dos seus líderes? Cadê a misericórdia da parte da irmandade? Cadê a misericórdia da parte dos tais que dizem amar a Deus? Cadê a misericórdia? Ela não está sendo exercida mais. O povo está fazendo sacrifício de touro. Está oferecendo uma oferta que Deus não recebe. Uma oferta de um coração adúltero. Uma oferta de um coração idólatra. Uma oferta de um coração mentiroso. De um coração malicioso. Deus não recebe. Jesus mesmo falou, reconcilia primeiro com o teu irmão. Reconcilia primeiro com o teu irmão que está no caminho. Deixa a tua oferta no altar, na beira do altar. Pai, reconcilia primeiro com o teu irmão. Depois você vem e deixa a sua oferta. E Jesus dizendo, você tem que se reconciliar primeiro. Você tem que colocar em ordem primeiro a sua vida. Você não pode ter caminho de tropeço e tentar apresentar algo para Deus. Não seja, meu irmão, a Bíblia mostra nos tempos dos profetas, dos sacerdotes, tinha que apresentar algo perfeito para Deus.
que era o algo perfeito para Deus? Representava uma pureza, representava não um valor alto, mas representava um caminho reto, uma alma limpa, uma pessoa santificada. Era isso que os animais sem defeito representavam. Mas hoje não. A oferta perfeita é o quê? Tudo que você tem, traga para o altar, faça a prova de Deus. Não se deixe no terceiro. Deus vai te multiplicar em dobro. Ou seja, estão te instigando a se tornar ganancioso, fazer barganha com Deus, como se Deus fosse um cabineiro, como se Deus fosse o seu gênio da lâmpada mágica. Você faz seus pedidos e Ele realiza todos os seus desejos, todos os seus sonhos. Só que a Bíblia fala, meu amado, que o povo pede mal, pedir e pedir mal. É por isso que Deus não realiza os desejos do coração de muitos, porque são coração pervertido e corrompido diante de Deus. São corações avarentos, são corações maliciosos, são corações voltados para este mundo. Por isso que Paulo fala, se o homem buscar somente por essa vida, eles são os mais miseráveis. Sabe por quê? Porque ele está dando mais valor no que é passageiro, no que é terreno, naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para toda a eternidade. A Bíblia, meu amado, ela não pode ser trocada. Ela não pode ser trocada por nenhum outro tipo de mensagem, por nenhum outro tipo de doutrina, porque a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é só o que a Bíblia diz. E a única fé verdadeira, ela vem pela palavra de Deus. Ela está baseada na palavra de Deus. E por isso Israel estava oferecendo igual o povo dos tempos atuais, igual o povo no século presente, por falta de conhecimento de Deus. A Bíblia fala no versículo de número 6, versículo 6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Os sacerdotes rejeitam o conhecimento de Deus. Eles rejeitam, eles conhecem, eles estudam, só não colocam na prática. Eles estudam, o problema é que pervertem o seu contexto verdadeiro, original. Eles sabem, por isso, meu amado, eles são cães, porque pervertem a verdadeira mensagem para benefício próprio, para enriquecimento. Já não há mais temor na terra, já não há mais o temor. Jesus falou que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos tem se esfriado. O coração de muitos tem se endurecido. O que significa isso? O temor tem se acabado. O coração se endurece. Acaba o temor. Acaba o verdadeiro temor. Já não teme mais o nome de Deus. Em dizer o que Deus não mandou falar. Em fazer o que Deus não ensinou a fazer. Em praticar certas abominações. O Deus que criou os céus e a terra, Ele não aceita ser servido dessa forma. A Bíblia fala, lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó pecadores. Eu digo, ó pecadores, purificai-vos. É isso que é o sacrifício agradável para Deus, você se apresentar de forma limpa, lavado pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos torna mais alto do que a neve. O sangue de Jesus é o sangue puro carmesim. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade. Eu troco o conhecimento da palavra de Deus por outro evangelho. O apóstolo Paulo advertiu a igreja dizendo a não dar ouvidos a espíritos enganadores, a não trocar o verdadeiro evangelho por outro evangelho. É anátema. Seguir o falso evangelho é anátema. O anátema é o maldito evangelho da prosperidade. O anátema significa maldição. Por que prosperidade e evangelho maldito? Porque tem assim trazido às pessoas a avareza, a ganância, a destruição da sua própria alma, a se tornar pessoas interesseiras, idólatras, idolatram a riqueza deste mundo e oferecem a Mamon, o seu sacrifício, a sua oferta, que é o seu coração.
Quando você oferece seu coração e entrega ele à ganância, você está fazendo o sacrifício a mamon. A ganância, ela vem do mamon. Jesus fala em Mateus 6, Mateus 10. Se você adora a Deus, ou você adora mamon. Não tem como servir dois senhores. Se você tentar agradar a Deus, você vai desagradar o diabo, o mamon. Se você tentar agradar o mamon, você vai desagradar a Deus. Por quê? Porque a injustiça, ela é inimiga da justiça. A mentira, ela é inimiga da verdade. A bebedeira é inimizade da sobriedade. Por isso, meu amado, as trevas e a luz, ela não combinam, e Cristo não tem parte com Belial, quanto menos com Mamon. Escolhe hoje Mamon, por Jesus escolhe hoje a quem tu serve. Escolhe hoje a quem tu vai continuar sacrificando a sua alma. Escolhe hoje a quem tu vai continuar depositando a sua fidelidade. Após a morte sai a juízo. A Bíblia fala que o único que está ordenado morreu uma vez. Vindo após a morte o juízo. Você morre uma vez, acabou a sua oportunidade. Você será julgado. O juiz é Deus. Após a morte você estará diante do juiz. Esse juiz, chamado Deus Todo-Poderoso, Jeová, Ele mesmo dará a sua sentença. E Apocalipse 20 diz: cada um será julgado segundo as suas obras diante de Deus. Obras, fidelidade, obra, obediência, obra de sujeição. A Bíblia fala que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas o juízo de Deus vai ser baseado na sua obra. E essa obra não é o bem que você faz, essa obra não é a caridade, essa obra é a obediência, essa obra é a fidelidade. Por isso, amado, enquanto ainda há tempo, se liberta do jugo dos infiéis, se liberta do engano, se liberta das heresias destruidoras. Lê a Bíblia, a verdade é que liberta, não é um homem. Você aprendeu a vida inteira que quem te liberta é um homem, colocando a mão sobre a sua cabeça, você fazendo um show e eles ganhando em cima desse show do endemoniado. Mas na verdade, Jesus, quando expulsava o demônio, ele mesmo falava: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. A oração, ela quebra a força do maligno, mas a verdade, ela arranca os demônios de dentro do homem. O demônio, ele voltando, ele encontra espaço, ele encontra a casa adornada, varrida e preparada, ele volta e faz morada. Mas o demônio voltando, encontra na palavra de Deus habitando dentro do seu coração, você se sujeitando a Deus, ele encontra morada, encontra o Espírito Santo. É por isso que muitos hoje se tornaram negócio. O demônio que habita dentro de você faz eles enriquecer, porque toda noite tem que ter um show, porque senão não tem uma multidão para assistir. Jesus não fazia show para ninguém. Jesus falou: vai, não conta nada do que vocês viram. Mas mesmo assim era inevitável. Eles faziam questão de falar. Mas hoje não, como invitam. Até na televisão, se for preciso, colocam. Até na internet, se for preciso, colocam. Fazem questão de entrevistar. Ó, diabo, o que você está fazendo? O que você vai fazer com a vida dessa pessoa? Na verdade, meu irmão, se tirar o diabo de dentro desses lugares, acabou o dinheiro, acabou o negócio. Acabou. Como se não bastasse usar até a palavra de Deus, também o diabo está sendo também utilizado para arrecadar dinheiro dentro dos templos. Verdadeiros shows. Culto a Mamon. Arrecadação financeira. Mamon. É Mamon que está por trás dessas mega empresas. E você precisa ler a tua Bíblia para que você chegue ao conhecimento da verdade, você possa se libertar, porque Jesus é a verdade que liberta. Jesus falou: ora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, você vai ser livre verdadeiramente. Se você conhecer a verdade te libertará. É a verdade que me libertou da cachaça, é a verdade que me libertou da cocaína, é a verdade que me livrou dos êxtases, que me livrou da vida de erro, a vida de engano, a vida de vício. É a palavra de Deus. Só bastou ler e aplicar a palavra de Deus. Só bastou examinar e colocar em prática o que está escrito. Passou-se 10 anos, você vê os frutos da pessoa, não é pelo que ela fala, não é pela religião que ela confessa ter, não é porque ela fala que tem Deus. Os frutos é visto
O que mais nós vemos hoje são religiosos que dão mau testemunho de Cristo. Evangélico caloteiro, católico cachaceiro, católico mentiroso, evangélico mentiroso, adúltero evangélico, adúltero católico, feiticeiros em cima dos altares, fazendo oferenda a Mamon, com seus sacrifícios falsos ao Mamon, sacrifício de fogueira santa, com seus objetos ungidos. Você vê que não é Deus. Falam de Deus, mas negam Ele nas suas obras. Assim está escrito no livro de Judas. Confessam-no com os lábios, mas negam-no com as suas obras. O povo está sendo destruído. Quantas pessoas estão sendo destruídas? Milhares de pessoas sentam num culto para ouvir um homem intitulado Homem de Deus pregar, para ver o verdadeiro espetáculo, acreditando que eles estão adorando a Deus e cultuando a Deus, mas na verdade estão sentando para ouvir fábulas, para ouvir mentiras, para serem enganados, para se tornar escravos, para se tornar refém do engano, da mentira. Se desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Não se deixe ser destruído pela falta do conhecimento, não se deixe ser destruído pela falta do teu conhecimento, não deixe a tua alma ser conduzida ao inferno por falta do conhecimento. Busca o conhecimento como se fosse uma verdadeira pedra de ouro, como se fosse uma pedra muito caríssima e preciosa. Busca o conhecimento, porque o conhecimento ele é mais precioso que os rubins, que as pedras de diamante, que a pedra de ouro, que o prêmio da Mega Sena, a riqueza de Goiânia e do mundo inteiro. O conhecimento da palavra de Deus ele é mais precioso. Por isso que Israel foi destruído, porque rejeitou a verdadeira riqueza para comer da lama dos povos, para comer da lavagem dos povos, para dormir junto com os porcos na lama, para rolar junto com os porcos na lama. Igual ao urubu, buscando a carniça para se alimentar com a carniça, assim estão os evangélicos hoje, se bandeteando dessa verdadeira lavagem de porcos, desse evangelho falso, mentiroso. Toma cuidado para não ser enganado. Acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, pois eles vêm até vós, vestidos em pele de cordeiro. Ou seja, eles se convencem pela aparência, mas por dentro eles são lobos e devoradores. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm até vocês com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Eles vêm até você e conseguem te enganar pela aparência, te convencem pela lábia, mas por dentro são gananciosos, por dentro são avarentos, são mentirosos, são adúlteros, são homens reprovados diante de Deus em suas obras. Por quê? Porque rejeitaram o conhecimento da palavra de Deus e foram destruídos o seu entendimento, igual Eva foi destruído o seu entendimento. Paulo fala: eu temo que vocês sejam destruídos o seu entendimento, assim como Eva foi destruído o seu entendimento, assim como Adão e Eva foi corrompido os seus sentidos. Eu temo que antes da minha partida venham até vocês lobos devoradores que não pouparão o rebanho. É o que mais nós vemos, meu amado, na palavra de Deus, essa mensagem. Jesus não pregou duro sobre os ímpios, Jesus pregou mais duro sobre os religiosos. Ou você não considera que fariseu era religioso, que saduceu era religioso, que a igreja de Apocalipse lá, nas 7 cartas de Apocalipse eram religiosas? Você não considera que a igreja de Éfeso, os Gálatas, os Coríntios eram religiosos? Paulo pregou duro sobre os religiosos, não sobre os ímpios. Os ímpios também estão indo para o inferno, mas o culpado principal são os falsos profetas que enganam, pervertem a sua consciência, sendo usados pelo diabo para pregar heresias, para prometer mentiras, para falar de coisas vãs e atraindo as pessoas pelas suas vãs sutilezas. A pregação de Paulo foi essa: eu temo que antes da minha partida venham até vocês lobos devoradores que não vão poupar o rebanho. Um dos discursos que Jesus fala no Sermão da Montanha, o último Sermão da Montanha, fala no Evangelho de Mateus 24, no versículo 4:
Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome, disse Jesus. E no versículo 6 Jesus fala: farão sinais e prodígios, farão milagres, e se possível enganarão até os escolhidos. Essa é a pregação de Jesus. Hoje não pode falar isso, não pode tocar no ungido de Deus. Essa é a defesa do diabo para continuar enganando as pessoas. Não pode tocar no ungido de Deus. O ungido de Deus hoje é o enganador. Só que o contexto dessa mensagem, Davi, ele não queria que matasse Saul. Ninguém que está matando um falso profeta que se intitula ser ungido de Deus. Mas Davi corrigiu Saul. Davi advertiu Saul a se arrepender. E Davi não tocou no ungido de Deus, mas pregou contra Saul, falou para ele se arrepender. Hoje pregar para os falsos profetas se arrepender é tocar no ungido de Deus. Homens mentirosos, gananciosos, que estão ganhando milhões em cima do nome de Deus, se tornaram mega empresários, é chamado de homem de Deus. Só que não sabe, meu amado, o que é um homem de Deus. Me cita o nome de um homem de Deus na Bíblia que era rico, tirano, Salomão, usando aqueles que seguiram Jesus. Me cita um seguidor de Jesus que foi milionário, que foi rico. O próprio Jesus mesmo fala: se vocês quiserem entrar no reino do céu, Jesus falou para o jovem rico: vende tudo que você tem e dá para os pobres. É mais fácil passar o cabelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino do céu. E por quê? Por que Jesus falou que é mais fácil que o cabelo entre no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu? Porque o rico é orgulhoso, porque o rico é ganancioso, o rico é idólatra, o rico é avarento, o rico é um homem injusto, é um homem sem piedade, sem mansidão, presunçoso. Por isso que Jesus falou. Então, se esses pastores de Goiânia, Macedo, Malafaia, todos esses milionários, empresários, quiserem entrar no reino dos céus, eles vão ter que fazer o que Jesus falou. Vão ter que abrir mão dessa ganância, dessa avareza para entrar no reino do céu. E todos os seguidores deles também vão ter que se converter. Vão ter que se arrepender de sua avareza, de sua ganância. Homens interesseiros que dão dinheiro alimentando esses criminosos para tentar prosperar. Para tentar prosperar. Só que na verdade a Bíblia fala: se o homem não se arrepender, Deus tem uma espada afiada em sua mão. E o homem está aparelhado. O arco de Deus está aparelhado. A espada de Deus está afiada. E se o homem não se arrepender, Deus vai trazer o juízo sobre cada um. Não é sobre toda a terra, mas sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que deturpam os seus retos caminhos. O juízo de Deus não é injusto. Deus não traz juízo sobre a terra inteira, mas Ele traz sobre os pais que praticam as suas injustiças, as suas iniquidades. Veja na pandemia. Pergunta os que foram fiéis verdadeiramente a Deus. Se Deus não guardou, se Deus não poupou. Agora veja quantos que o juízo veio sobre eles. Até foram para o hospital. Até Deus permitiu, para que com uma pedra preciosa ela seja esculpida. Mas pergunta se arrependeram. Poucos se arrependeram. Somente os remanescentes. Em tudo Deus tem uma obra, meu amado. Os remanescentes, para ser esculpido, para ser descoberto no meio de um mundo corrompido como este, eles precisam passar pela prova. Eles precisam ser provados para que sejam descobertos, para que sejam encontrados. Deus, Ele tem uma contenda com os moradores da terra. Deus, Ele tem sim, Ele não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Continua sendo o mesmo. Deus tem uma grande contenda com os moradores da terra, porque na terra só prevalece adulterar. Na terra só prevalece matar. Na terra só prevalece roubar. Há homicídios sobre homicídios, roubos sobre roubos. Na terra, a terra está sendo enchida de adúlteros. O diabo está enchendo a terra de adúlteros. O diabo encheu os altares de adúlteros.
já não temem mais o nome de Deus. O diabo encheu a terra de homens homicidas, encheu a terra de homens homicidas e mentirosos, que estão deturpando os rendos caminhos daqueles que querem seguir as pisaduras de Cristo. O contexto dessa mensagem é bem claro em Oséias. Leia Oséias capítulo 4. É o contexto em que Deus está divertindo seus filhos rebeldes, filhos iníquos, filhos que se desgarraram e se desviaram da verdade, filhos que abandonaram a fidelidade. Aqui está falando dos evangélicos, dos católicos, esses mesmos que falam o nome de Deus, mas eles são péssimo testemunho de cristãos na terra, que falam que ama a Deus, mas nas suas obras negam. São péssimo testemunho de cristãos na terra e que Jesus jamais aprovaria os seus caminhos. Adúlteros, beberrões, sodomitas, mentirosos, idólatras, feiticeiros, gananciosos, homicídios, diabo enche a terra de filhos. Ele quer perverter o coração dos filhos de Deus. O diabo quer fazer os filhos de Deus se tornar filhos dele, mas bode já nasce bode, ovelha nasce ovelha. Ela pode até desgarrar do caminho, mas ela sempre vai ser ovelha. Ainda que uma ovelha desgarrada, ainda que uma ovelha perdida, ela vai ser sempre ovelha. Ela pode até morrer desgarrada e perdida, ela vai descer ao inferno, mas ela não deixou de ser uma ovelha. Bode nunca vai ser convertido. A pregação do evangelho não entra no coração deles, são cabeça dura, são rebeldes. Eles resistem à ordenança de Deus, eles resistem à sujeição de Deus, resistem, porque são rebeldes, porque são bodes, e não querem se arrepender, a fim de que suas obras más não sejam reprovadas. É isso que a Bíblia fala, eles não vêm para a luz, a fim de que suas obras que são más não sejam reprovadas. Os bodes não querem abandonar a vida de cachaça, não querem abandonar a sua vida de idolatria. Amo mais o seu ídolo do que a Deus, amo mais o seu caminho de adultério do que a Deus, amo mais esse presente século, amo o pecado do que a Deus, amo muito mais esse mundo do que a Deus. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você não sabia isso, meu irmão? Leia Tiago 4, versículo 4. A Bíblia fala que quem ama o mundo não, o amor do Pai não está nele. Você está amando esse mundo? É bom que você passe a amar Jesus, porque esse mundo, ele jaz do maligno. Esse mundo, não sei se você percebe, as suas culturas, elas mostram a quem esse mundo pertence. Suas culturas são de prostituição, suas culturas são de idolatria, futebol, as suas culturas são de pagãos, de prostituição, de bebedeira, de cachaça, jogatinas, verdadeiros avarentos. É a cultura desse mundo. Estão sendo dominados pelo diabo. É só isso que prevalece na terra. A impiedade, a iniquidade. Por quê? Porque rejeitaram o conhecimento de Deus. Por isso que isso prevalece no coração de muitos. Porque não se deixaram ser instruídos por Deus. Mas antes, entregaram seus corações à imundícia. Romanos capítulo 1 fala. Capítulo 1 de Romanos diz: tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus como seu Senhor, nem em seus discursos deram graças a Deus, mas antes em seus discursos se desvaneceram, ou seja, em seus discursos se apagaram e se afastaram do caminho de Deus. É o que muitos têm assim nos outros dias hoje provado para Deus e para si mesmo, que tendo conhecido a Deus não honraram a Ele como seu Senhor, nem se sujeitaram a Ele, para que suas obras más não venham a ser abandonadas, para que seus caminhos maus não sejam reprovados diante dEle. Mas a Bíblia fala que a luz tudo manifesta, e a luz é a palavra de Deus. O salmista diz que lâmpada para os pés, luz para os caminhos são a palavra de Deus. Esta luz ela reprova tudo que é obra das trevas. A palavra de Deus reprova. A palavra de Deus reprova a bebedeira, os beberrões, os mentirosos. Deus reprova os fornicadores, Deus reprova os feiticeiros, vai reprovar no último dia. Se você não se deixar ser reprovado hoje, meu irmão, não espere que na porta do céu você vai passar desapercebido. Deus vai te reprovar, porque a Bíblia fala que Deus é um justo juiz, sim, é Ele o juiz.
sendo hoje o advogado Jesus, mas sendo ele o justo juiz do último dia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele mesmo virá para julgar este mundo. Ele virá para trazer a este mundo o seu justo juízo, o seu duro juízo, sim. A Bíblia fala em Mateus capítulo 25 que ele julgará as nações. Em Mateus capítulo 25, Jesus, ele vai buscar as suas ovelhas, mas aos bodes ele vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre. Os bodes, você mesmo, de duros caminhos de coração corrompido, caminhos corrompidos de coração endurecido, que resiste à ordenança de Deus, que resiste à sujeição à palavra de Deus, que segue as dissoluções, distorções, heresias dos homens, que segue o engano e não se curva diante da fidelidade a Deus. Você, meu amado, naquele grande dia, você vai estar diante daquele que hoje você não quer dobrar o seu joelho diante dele. Você vai estar diante daquele que você não quer se sujeitar e nem obedecer a ele, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, se arrependam, moradores, convertei-vos e arrependei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 14. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteraram, porque eles mesmos, com as prostitutas, se desviam com as meretrizes e sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Aqui Deus está falando no contexto em que ele não vai julgar, ou seja, ele não vai condenar aqueles que estão sendo levados pelo erro se desviarem, ou seja, a prostituta que estão sendo levados pelos enganadores, pelos mentirosos. Ele vai converter, ele vai trazer conversão. Ele não vai condenar, ele vai converter. Ou seja, ele vai. Aqui Deus está falando de duro juízo sobre os religiosos, sobre os que conhecem a Deus, mas se voltaram para a imundície, lama do pecado, é o que come hoje: cachaça, droga, prostituição, ganância, avareza, malícia e maldade. Eles que comem hoje, porque tendo conhecido a Deus, abandonaram a Ele, não se sujeitaram a Deus, abandonaram o pão vivo, deixaram de comer da mesa do Senhor para comer junto com os porcos. Lama e mais lama que esse mundo tem comido diante de Deus. E lama verdadeira é o pecado que os ímpios escolheram para comer. O pão vivo que desceu do céu, Jesus, é esse pão que Deus te oferece. Lama é o que o diabo te oferece para você comer. Cachaça, futebol, novela, prostituição, alimentando somente esse sentimento do coração do homem. A idolatria, a feitiçaria, a avareza, a ganância, todo sentimento mal. Essa lama que o diabo está dando para as pessoas comer, essa lavagem dos porcos que Satanás está dando para as pessoas comer. Rejeitaram comer a mesa do Senhor, o pão vivo e verdadeiro, a qual veio do céu para comer essa lavagem dos porcos. Se arrependam, moradores, enquanto ainda tempo, pois um duro juízo de Deus virá sobre cada um. Eu sei que você quer acreditar que Deus mudou. Deus é amor. Eu sei que você quer acreditar que Deus mudou. Ninguém está falando que Deus não ama. Deus é amor. Ninguém está falando que Deus ele não ama. Realmente ele ama. Mas se amor de Deus para você é aprovação de pecados, então, meu amado, você está crendo no diabo e não no Deus verdadeiro. Se amor de Deus para você é aprovar o pecado, é aceitação de pecado, então você tem crido num falso Deus. Você tem crido num Deus que não vai te salvar na hora que você precisar. Porque a Deus não é aceitação de pecado. Amor a Deus não é aceitação de pecado. É converter o ímpio. Amor verdadeiro de Deus é converter o homossexual, é converter o cachaceiro, é converter o viciado no cigarro, o idólatra, o feiticeiro, o mentiroso, o orgulhoso.
irmão, faz o homem realmente se converter. Não é aceitação, não. As pessoas querem que Deus aceite tudo que é imundício, querem que Deus aceite todos os sentimentos imorais, todos os sentimentos pervertidos. Deus não vai aceitar. Deus não criou esse sentimento imoral. Deus não criou esse sentimento homoafetivo. Esse sentimento homossexual Deus não criou, Ele não vai aceitar. Deus não vai aceitar as suas imposições. Deus não vai aceitar aquilo que o diabo impôs. Deus, Ele não respeita os soberbos. E Salmo capítulo de número 6 diz: bem-aventurado o varão que não respeita os soberbos. Ou seja, mais do que felizes aqueles que não respeitam o soberbo. Quem é o soberbo? Senão aquele que segue a sua própria sabedoria, que segue o seu próprio conhecimento, mas rejeita o conhecimento de Deus, rejeita os caminhos do Senhor. Esse é soberbo. O que rejeita os caminhos de Deus é soberbo. O que deixa a sujeição a Deus para seguir qualquer outro caminho é soberbo. O que deixa o conhecimento da verdade para seguir outro caminho é soberbo. Os que não se deixam se ensinar pela palavra de Deus, mas está seguindo o passo, são soberbos, são orgulhosos. O orgulho fez com que o anjo caísse do céu e levasse mais uma terça parte. O orgulho fez com que um anjo de luz caísse do céu, trazendo uma terça parte junto com ele. E o orgulho está levando uma multidão a rodo para a perdição do inferno e não estou percebendo. Aí vou perceber quando abrir os olhos, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 16, no livro de Lucas vai dizer, lá no fundo do ar, no fundo do abismo, aquele homem ergueu os olhos em tormento, em chamas. Ele pediu socorro, ele pediu uma gota de água, ele pediu o socorro de Deus, a ajuda de Deus. Mas Deus não pode socorrer quem está no inferno. Deus não pode estender a sua mão para quem está lá em chamas. Quem está em chamas rejeitou a Deus. Quem está em chamas fez a sua escolha. Quem está no tormento escolheu aquele lugar. Escolheu estar naquele lugar por quê? Porque tendo conhecido a Deus, não. As pilhas já estão viciadas. Vamos ver se elas funcionam aqui, pelo menos um pouquinho de tempo. Nossa, o coração do povo está abrindo demais. Esse povo endureceu o coração para não se sujeitar a Deus de uma tal maneira